O livro O Chanceler de Ferro do Antigo Egito, ditado pelo espírito J. W. Rochester e psicografado por Vera Krijanowskaia, é um romance histórico e espiritualista que narra a história bíblica de José, filho de Jacó, em uma roupagem egípcia. A trama se passa no Antigo Egito, durante a 17ª dinastia, e segue a jornada de José, que é vendido como escravo pelos próprios irmãos, e através de reviravoltas do destino e de sua mediunidade, ascende a uma das posições mais poderosas do império. A história detalha como José, após ser escravizado, torna-se o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele é iniciado nos mistérios dos deuses antigos e na manipulação de forças ocultas, usando seus dons mediúnicos para interpretar o sonho do faraó sobre 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de escassez. O livro explora as ambições de José, que, no exercício dos poderes político e sacerdotal, não mede esforços para atingir seus objetivos, como casar-se com a bela Asnat, filha do sumo sacerdote. A narrativa descreve uma complexa trama de lutas, vitórias, calúnias e fracassos, com todos os participantes vivendo situações empolgantes. Sendo um romance espírita, a obra aborda a lei de causa e efeito e a grande lição do perdão, que José concede posteriormente a seus irmãos quando acaso os reúne novamente. O livro demonstra como, na visão espiritualista, Deus pode transmutar um ato de mal em consequências de grande bem. A Academia de Ciências da França concedeu a Vera Krijanowskaia o título de oficial desta importante sociedade por este romance, que mistura fatos bíblicos com elementos de fantasia e espiritualidade. De acordo com o livro O Chanceler de Ferro do Antigo Egito, a ascensão de José ao poder no Egito foi um processo que misturou sua mediunidade, suas habilidades administrativas e uma série de eventos dramáticos que o levaram da escravidão ao cargo de segundo homem mais poderoso do império. No Egito, ele se torna servo na casa de Potifar. Um oficial de alto escalão, devido à sua competência e à graça divina, ele prospera e logo se torna o administrador de toda a casa de Potifar. No entanto, ele é caluniado pela esposa de Potifar e, injustamente, acaba sendo lançado na prisão. Mesmo na prisão, a conduta e os dons de José chamam a atenção. Lá, ele interpreta os sonhos de 2 funcionários do faraó, o copeiro e o padeiro, que estavam presos, demonstrando suas habilidades mediúnicas. 2 anos depois, o faraó começa a ter sonhos perturbadores que ninguém consegue interpretar. O copeiro, que havia sido libertado, lembra-se de José e de sua capacidade de interpretar sonhos. José é, então, levado à presença do faraó. José interpreta os sonhos do faraó como um aviso divino sobre 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de terrível fome na terra do Egito. Ele também sugere um plano para armazenar grãos durante os anos de abundância para sustentar o povo durante a fome. Impressionado com a sabedoria e a perspicácia de José, e reconhecendo o espírito dos deuses nele, o faraó o promove instantaneamente a governador de todo o Egito, o chanceler de ferro, dando-lhe autoridade quase absoluta sobre a nação. O livro de Rochester, em particular, enfatiza o uso de forças ocultas e a ambição de José. Dessa forma, José passa de escravo a um dos homens mais poderosos da antiguidade em um curto espaço de tempo, utilizando seus dons espirituais e sua visão estratégica para salvar o Egito e sua própria família da fome. De acordo com o livro O Chanceler de Ferro do Antigo Egito, a mediunidade de José era uma faculdade natural e poderosa, que lhe permitia adivinhar ou ver coisas ocultas, principalmente através da interpretação de sonhos e visões. As principais características e usos da sua mediunidade eram: desde jovem, José tinha sonhos premonitórios que o levavam a prever eventos futuros, o que inicialmente gerou o ciúme de seus irmãos. Essa capacidade era vista como um dom divino ou, na linguagem da época, a arte de adivinhar. A sua principal manifestação mediúnica descrita no livro era a capacidade de interpretar sonhos alheios com precisão notável. Foi essa habilidade que o tirou da prisão, primeiro ao interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, e depois ao decifrar o enigmático sonho do próprio faraó sobre a fome e a fartura. Além da interpretação, a mediunidade de José manifestava-se como uma intuição aguçada que lhe permitia oferecer conselhos estratégicos e administrativos. Ao interpretar o sonho do faraó, ele não apenas previu a crise, mas também sugeriu um plano de ação para salvar o Egito. O livro sugere que, para além da mediunidade intuitiva, José podia usar objetos como uma taça de beber, o copo de adivinhação mencionado na Bíblia, como um foco ou instrumento para vidência, semelhante como videntes usam bolas de cristal ou outros objetos para canalizar suas percepções psíquicas. A narrativa do livro acompanha o desenvolvimento mediúnico de José e seus esforços para dominar essas habilidades premonitórias, mostrando que era uma faculdade que ele precisou aprender a gerenciar e controlar.
No contexto do livro da época, essa faculdade não era vista como algo demoníaco, mas como um dom de Deus, o que lhe conferiu grande respeito e autoridade, a ponto de Faraó reconhecer que o espírito dos deuses estava com ele. A mediunidade de José do Egito no livro era uma ferramenta essencial que moldou seu destino, permitindo-lhe prever o futuro e ascender ao poder supremo no Egito. No livro Universo e Vida, que é uma obra espírita psicografada pelo médium Hernani Trindade Santana, o espírito áureo relata que o espírito que encarnou como José do Egito é o mesmo que, séculos depois, encarnou como Paulo de Tarso. Esta obra oferece uma perspectiva espiritualista sobre a formação do universo e a evolução da vida, e dentro desse contexto, aborda a trajetória de espíritos em diferentes encarnações. De acordo com a narrativa do livro, o livro traça a longa jornada do espírito, destacando como as experiências em uma vida preparam ou influenciam as seguintes. A ideia central é que a encarnação de José no Egito, com sua autoridade, por vezes, métodos rigorosos como o chanceler de ferro, serviu como um aprendizado e, ao mesmo tempo, um preparo para a missão de Paulo. Paulo de Tarso, inicialmente um perseguidor fervoroso dos cristãos, Saulo, passa por uma transformação radical após sua conversão no caminho de Damasco. A ligação sugere uma evolução espiritual e a canalização daquela mesma força e determinação, que antes foram usadas no poderio egípcio e na perseguição, como Saulo, para a propagação fervorosa do cristianismo. Portanto, para os seguidores dessa linha de interpretação, Universo e Vida oferece essa conexão reencarnatória específica entre as duas figuras bíblicas proeminentes.